O que é gênero? Chegamos ao vídeo que falará desse conceito tão importante para a nossa matéria, que chama psicologia, sexualidade e gênero. Afinal, sobre o que é que nós estamos falando quando nós falamos sobre gênero? O que é gênero? Então, vamos começar. Quando nós nos referimos a gênero, nós estamos nos referindo à divisão entre mulher e homem. É uma divisão que a gente aprende desde o início das nossas vidas, né? Uma das primeiras perguntas que as crianças respondem é: você é menino ou é menina? Aí a criança fala assim: sou menina, né? Sou menino. Então, com uma certa convicção, afirmação, é uma das primeiras divisões que a gente aprende entre menina e menino, entre mulher e homem, entre feminilidade e masculinidade. Então, falar de gênero é falar dessa divisão. O que é que divide, o que é que diferencia o ser mulher e o ser homem? O que é que caracteriza a feminilidade? O que é que caracteriza a masculinidade? Quando a gente usa o conceito de gênero, a gente pensa como muito desse aprendizado do que é ser menina, o que é ser menino, o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é feminina, o que é masculina. Tem uma ideia de natural, com base nas diferenças biológicas. Então, existem diferenças biológicas, né? Existem diferenças entre nascer com um pênis, nascer com uma vagina, ter testículos, ter ovários, né? Ter um útero, menstruar, engravidar, ter seios, amamentar e ter o pênis, a ereção, a ejaculação, quando chega a puberdade, crescer a barba, quando chega a puberdade, crescer os seios, vir a primeira menstruação. Existem diferenças biológicas. A questão é que muitas vezes, com base nessas diferenças biológicas, coisas que não são nada biológicas são vistas como naturais, no sentido assim: mulher não pode dirigir, homem não sabe cozinhar, mulher não pode votar, homem não chora, não tem sentimento. Pensa assim, quantas coisas em termos de atividades que nós fazemos no dia a dia, de emoções que nós demonstramos e de direitos acabam sendo justificados como se, por ter características corporais diferentes, as desigualdades fossem naturais, né? Não, é natural que as mulheres não possam receber os mesmos salários. Afinal de contas, mulheres engravidam. Não, é natural que os homens sejam violentos. Afinal de contas, os homens têm testosterona, né? Historicamente, como eu havia comentado, né? Lá no século XVIII para o XIX, muitos filósofos, pedagogos, médicos se posicionaram dizendo que não é um perigo que as mulheres sejam alfabetizadas. É um perigo que as meninas aprendam a ler e a escrever, porque existe uma inocência, uma ingenuidade que é própria às mulheres, e o acesso à leitura vai corromper, vai estragar. Afinal de contas, as mulheres têm útero, é da natureza delas serem mães, elas não vão poder ler. Ler vai corromper essa natureza. Então, imagina se até mesmo o acesso à alfabetização foi justificado em termos de qual característica corporal, a gente percebe que é um risco essa naturalização de desigualdades, né? Uma coisa é a gente reconhecer a presença de diferenças. Outra coisa é que essas diferenças sejam tomadas como base
para uma naturalização das desigualdades. Então, falar sobre gênero é se perguntar o que é mulher, o que é homem, o que é feminilidade, o que é masculinidade? Sim. E um primeiro movimento que a gente faz é colocar uma interrogação aqui. Natural? O quanto a gente naturaliza aspectos que têm muito a ver com cada cultura. O que é considerado feminilidade, o que é considerado masculinidade em cada cultura. Então, esses atributos do que é ser mulher, do que é ser homem, do que é feminino, do que é masculino, variam muito de sociedade para sociedade, variam muito de momento histórico para momento histórico em cada sociedade. Se eu, que sou mulher, converso com a minha mãe, eu percebo muitas diferenças de como foi quando ela se reconheceu como mulher, os direitos que ela via, as possibilidades que ela via, e ainda mais com a minha avó, né? Quem teve a sorte, quem tem a sorte de poder conversar com a bisavó, então, né, uma ideia de ser algo estranho que as mulheres possam, por exemplo, dirigir, estudar, votar, trabalhar e escolher entre ser mães e planejar se vai ser mãe ou não, em que momento, direitos como a licença maternidade, direitos como a remuneração, direitos, busca pelos direitos iguais, né? Tudo isso tem muito a ver com um processo histórico. Se a gente conversa, né, com as mulheres da nossa família, a gente já percebe diferenças. Então, imagina se a gente conversa em diferentes países, diferentes localidades, vai vendo como essas mudanças são sociais e históricas. Então, quando a gente deixa de ver como natural, né, percebe que existe todo um aspecto social e cultural no que a gente considera como feminino, no que a gente considera como masculino, nós vemos que a experiência de ser mulher não cabe na ideia de ser mulher. É preciso pensar nas experiências de feminilidades, de masculinidades, de sermos mulheres, de sermos homens, né? É plural, são muitas as experiências de sermos mulheres, muitas as experiências de sermos homens. E também são muitas as expressões das feminilidades e das masculinidades. Ao ouvir diferentes mulheres, nós ouviremos diferentes perspectivas, diferentes desejos, diferentes possibilidades, diferentes experiências. Da mesma forma, ao ouvirmos diferentes homens. Então, o conceito de gênero, ao permitir que a gente questione o que é tomado como natural, permite que a gente reconheça que as expressões das feminilidades e das masculinidades são múltiplas e que são também muitas as experiências de mulheres, muitas as experiências de homens. Então, o conceito de gênero nos ajuda a pluralizar, olhar para as diferentes formas de viver e de ser e de tornar-se, certo? Falar de gênero, então, envolve esse reconhecimento de que são múltiplas as experiências, que são múltiplas as expressões. E aí a gente fala, mas se são múltiplas as expressões, né? O conceito de gênero, ele vem para a gente pensar a divisão entre homens e mulheres e reconhecer como essa divisão tem impacto nas nossas experiências, tem impacto em como a gente se enxerga, tem impacto nas expectativas que são dirigidas a nós, olhar como essa divisão entre homens e mulheres é construída socialmente, culturalmente, historicamente. Olhar quais são as expectativas naquela cultura acerca da feminilidade e da masculinidade. Então, o conceito de gênero nos convida a interrogar o que é considerado como feminino, o que é considerado como masculino. Então, olhar para essa divisão cultural entre homens e mulheres e como ela culmina
em expectativas e perceber como nas experiências das pessoas são diferentes as expressões de feminilidades e masculinidades. Que essas diferentes expressões acontecem num campo em que há expectativas decorrentes dessa divisão. Quando a gente pensa que essas expectativas podem ter um caráter impositivo, um caráter restritivo, um caráter que acaba delimitando, demarcando o que nós acreditamos que nós podemos ser, o que nós acreditamos que nós podemos sentir, o que nós acreditamos que nós podemos desejar, que planos e escolhas nós acreditamos que podemos ter para o nosso futuro, nós estamos falando dos padrões de gênero. Quando a naturalização das desigualdades acaba impedindo ou apagando ou reduzindo as possibilidades das múltiplas expressões, quando as expectativas acerca da feminilidade e da masculinidade acabam engessando as nossas expressões, nós falamos de padrões de gênero. Então, se cada cultura cria expectativas, quando essas expectativas elas têm esse caráter restritivo nas nossas experiências e impressões, nós falamos dos padrões. E os padrões de gênero, eles estão presentes em muitos momentos da nossa vida. A gente pode falar de padrões de gênero assim desde do ultrassom, né? Quem faz o exame de ultrassom na gestação, e aí a partir do momento que diz é menino ou é menina, isso vai gerando uma série de padrões, mas está presente ao longo de toda a vida, né? Tá presente quando a gente escolhe nossa profissão, está presente em como a gente vive nossos relacionamentos, está presente em como a gente lida com as nossas emoções. É como se falar da divisão culturalmente estabelecida entre o que é considerado feminino e o que é considerado masculino em cada cultura fizesse um limite assim, as suas roupas, se você é menina, se você é mulher, precisam ser assim. Se você é menino, se você é homem, as roupas são outras. Então, quando eu falei do ultrassom, já começa no jeito de vestir. A gente sai do exame de ultrassom e vai comprar um vestidinho. Sai do exame do ultrassom e vai comprar uma bermudinha, o vestidinho rosa, bermudinha azul. Então, lá na roupa, isso já se expressa. Nos acessórios, é muito engraçado que quando a gente mostra para uma criança pequena, de 2, 3 anos, que já sabe falar, é menino, é menina. Quando a gente mostra para ela a foto de um nenê peladinho e pergunta, esse nenezinho peladinho, é menino ou é menina? Ela fica olhando com uma cara assim, que dúvida, será que é menino? Será que é menina? Mesmo estando peladinho. Agora, quando você vai lá e coloca um bonezinho ou coloca uma tiarinha com uma florzinha, a criança tem muito mais facilidade de olhar a tiarinha com a florzinha e falar, é menina. Olhar para o bonezinho e falar, é menino. Então, olha como os padrões de gênero, o aprendizado sobre o que é ser menino, o que é ser menina, vem nesses padrões que são culturalmente estabelecidos. A cor é culturalmente estabelecida. A florzinha na tiara, o bonezinho, é culturalmente estabelecido, né? Essa ideia de que tem acessórios de menina, acessórios de menino. Brinquedos, né? Muda muito. Na brincadeira, gente, a gente sabe como na psicologia, a gente considera muito o lúdico, como é brincando que a gente aprende, brincando que a gente aprende a sonhar, brincando que a gente aprende a imaginar como é que a gente vai ser, brincando que envolve experiências prazerosas que nós vamos descobrindo o mundo e criando ali como a gente percebe o mundo. Então, se os brinquedos são tão separados, o que uma criança menina vai brincar do que uma criança menino vai brincar, isso acaba tendo grandes efeitos na subjetividade, né? As brincadeiras são diferenciadas. E aí,
As meninas gostam assim, os meninos gostam assim. Ah, mulheres se interessam por tal, homens se interessam por tal. Isso vai impactando no que as pessoas acreditam que elas podem ver no futuro, as perspectivas do futuro, que elas acreditam que elas podem planejar, que elas podem sonhar, como se tivessem planos femininos e planos masculinos, profissões femininas, profissões masculinas, modos de ser feminino, modos de ser masculinos, modos de pensar, né? Como se estivesse assim, tá vendo? Uma linha no meio, para cá é um jeito de pensar feminino, para cá é um jeito de pensar masculino, para cá é um jeito de sentir feminino, para cá é um jeito de sentir masculino. Lembrando que essas não são as expressões das feminilidades e das masculinidades, mas são padrões que acabam engessando, acabam restringindo, como se o meu modo de agir fosse ser definido por essa divisão. Nossas vozes, nossos gestos, nossos movimentos e nossas posturas. E um aspecto sério, um aspecto grave dessa divisão é que ela pode culminar em preconceitos, discriminações, exclusões, pessoas que são alvo de deboche, de ofensa, de provocações, de depreciações por não corresponderem a esses padrões. Quando a gente fala sobre estigma, é quando, além desse olhar social de que há um desvio da pessoa como desviante daquele padrão, ela acaba também incorporando, ela se sentindo desviante, ela sentindo como se houvesse algo de errado com ela. Ai, a minha voz não é considerada devidamente masculina. Ah, esse jeito que eu sinto, eu não sou devidamente feminino. O quanto esses padrões acabam se incorporando em nós, e isso pode trazer muito sofrimento. Por isso que é tão importante a gente marcar, né? Vamos colocar ali acima para pensar que esses padrões de gênero, eles vêm de uma divisão que é social, cultural e histórica. E sendo social, cultural e histórica, a gente reconhecendo, a gente não pode naturalizar. A naturalização desses padrões traz muito sofrimento. Por isso que é tão importante ter uma matéria na psicologia sobre gênero, para a gente pensar nesses sofrimentos decorrentes dos padrões de gênero, inclusive violências decorrentes dos padrões de gênero, quando as pessoas são discriminadas, excluídas, punidas por serem consideradas desviantes a esses padrões, desde a infância, a castigos, a punições, e aí poder pensar o gênero de uma forma mais ampla. Porque quando a gente está falando de gênero, nós estamos falando de uma construção histórica. Então, geralmente as pessoas, quando você vai preencher um formulário, um cadastro, você coloca assim, sexo, feminino ou masculino. O conceito de gênero, ele começa a ser usado por volta da década de 60, justamente porque o conceito de sexo, que era mais usado até então, tinha essa tendência, essa predisposição a naturalizar. O conceito de gênero passa a ser usado, então, nos estudos, sobretudo nos estudos feministas, para a gente mostrar como essa divisão entre o que é considerado feminino, o que é considerado masculino, não é natural, não vem das diferenças biológicas. Nós não estamos negando as diferenças biológicas, mas nós estamos reconhecendo como cada sociedade organiza, como existe toda uma organização social, cultural, que é histórica, aí a gente vai chamar de gênero, justamente para poder enfrentar as desigualdades. Então, as características biológicas, ter barba ou crescer os seios, ter pênis ou ter vagina, menstruar, amamentar, ter uma voz de uma determinada forma, o hormônio, se é progesterona, se é testosterona, nada disso justifica que os salários sejam diferentes. Nada disso justifica que a participação política seja diferente. Nada disso justifica que violências aconteçam. Então, assim, como o conceito de gênero ajuda a gente a enxergar as desigualdades e ver que essas desigualdades precisam ser reconhecidas e transformadas. Quando estamos falando de gênero, então,
estamos falando de uma categoria de análise, né? A Joan Scott, que é uma das autoras sobre gênero, ela vai propor, então, uma categoria de análise histórica das relações entre homens e mulheres, das relações de poder que acontecem, né? Porque uma coisa é haver diferenças, outra coisa é a gente pensar diferenças em termos de dominação e subordinação, naturalizando, como se os homens nasceram para dominar, as mulheres nasceram para serem submissas, para se subordinarem. A naturalização é algo absurdo, mas se infiltra muito nos padrões de gênero, né? Quando um homem ele é agressivo, quando um homem ele desrespeita, quando um homem ele age de uma forma que impõe e acaba anulando as vozes das mulheres, os desejos das mulheres, fala assim, não, ele é assim mesmo, faz parte do temperamento dele, é homem, né, homem explosivo, a gente naturaliza, e a ideia é que em nenhum momento relações desiguais, relações em que é sustentada e reproduzida uma posição de hierarquia, de dominação e de subordinação que não sejam naturalizadas. O conceito de gênero ajuda para que não haja a naturalização de relações desiguais. O conceito de gênero, então, tem tudo a ver com a busca por direitos. Direitos no campo do voto, né? Muito do movimento feminista ficou conhecido pela luta pelo direito ao voto, que tem tudo a ver tanto com a participação política, mas também com hoje a representatividade política, que é um direito que continuamos buscando. Então, direitos políticos, direito ao estudo, direito no campo do trabalho, condições dignas de trabalho, condições salariais de igualdade, no campo da política como um todo. Então, assim, esses direitos, a luta por igualdade no estudo, igualdade no trabalho, igualdade na política, eles são associados mais facilmente ao campo dos direitos, por serem questões públicas. Mas a própria divisão entre público e privado não pode ser naturalizada, porque muitas desigualdades foram naturalizadas quando algumas formas de violência, algumas formas de anulação, de violação aconteciam no campo do espaço privado. Então, falar de gênero é também falar da luta por direitos nas relações familiares, nas relações de cuidado, porque existe muita desigualdade, muitas violências nessas relações, nos direitos das mulheres em relação ao corpo, por exemplo, quando a gente fala dos direitos sexuais, quando a gente fala dos direitos reprodutivos, todo o campo da sexualidade. Por muito tempo, as violências que aconteciam no casamento, as violências que aconteciam nas relações familiares, as violências sexuais eram considerados algo menor, algo que não deveria ser dito, não deveria ser falado em voz alta, afinal é do campo íntimo, é do campo do privado, né? É necessário que se resolva em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Roupa suja se lava em casa. Então, olha, enquanto os direitos no mundo público eles são reconhecidos como direitos, as questões do mundo privado, do mundo íntimo, não eram vistos como do campo do direito. Até que vem o movimento feminista, principalmente a partir da década de 60, que foi chamado movimento de segunda onda, e diz que não, quando a gente está falando dos relacionamentos, nós também estamos falando de direitos, nós também estamos falando de política. Quando nós estamos falando de intimidade, nós também estamos falando de direito, nós também estamos falando de política. Afinal, são campos em que há muitas desigualdades, há muitas violências. E para que a gente possa prevenir, enfrentar essas violências, transformar essas relações desiguais, nós precisamos reconhecer: o pessoal é político. Esse foi um lema do movimento feminista de segunda onda, que tem tudo a ver com o conceito de gênero. Quando a gente usa o conceito de gênero como uma categoria de análise, a gente está reconhecendo como na luta por direitos, na luta para que sejam transformadas as desigualdades,
Na luta para que sejam enfrentadas as violências, é necessário reconhecer que o pessoal é político. Falar de gênero, então, gente, também tem tudo a ver com a psicologia. Não tem como a gente pensar em promover saúde psíquica sem olhar para essa questão do gênero, né? Sem olhar para o gênero como categoria de análise. Afinal de contas, essa divisão culturalmente estabelecida entre homens e mulheres, entre o que é considerado culturalmente como feminilidade, o que é considerado culturalmente como masculinidade, participa na nossa formação subjetiva, participa em como nós nos tornamos quem somos. Muito de como eu me vejo, como eu me reconheço, como eu me identifico, tem a ver com os aprendizados sobre o gênero ao longo da minha história, os aprendizados sobre o gênero ao longo da minha educação. Como a gente disse, uma das primeiras coisas que uma criança aprende a responder é sou menina ou sou menino. Então, quando eu escuto alguém, na experiência de escutar alguém, está presente como foi na história de vida dessa pessoa o tornar-se menina, tornar-se mulher, tornar-se menino, tornar-se homem, como que gênero está presente na formação subjetiva. Falar de gênero tem a ver com os nossos modos de ser e o quanto nós aprendemos desses modos de ser, como corresponde às expectativas, destoa das expectativas, como que eu posso expressar meus modos de ser ou não, que formas são valorizadas, que formas são reprovadas, que formas são incentivadas, que formas são invisibilizadas. Pensar em gênero é pensar nesse campo dos modos de ser, dos modos de sentir, e tem muito a ver com os modos de sofrer. Desde a infância, né, a gente aprende que alguns sofrimentos nossos, quando a gente fala em voz alta, eles vão ser ouvidos, vão ser reconhecidos, já outros não. Quando a gente diz para um menino, homem que é homem não chora, ou a gente naturaliza, os homens eles são mais frios, os homens são distantes emocionalmente, ou quando a gente vê uma menina que tá brava, que tá com raiva, fala, que é isso? Tá parecendo um homem, tá parecendo um macho, isso lá é coisa de menina, né? A gente está de alguma forma com os padrões de gênero restringindo o campo da expressão das emoções, restringindo o campo do que a pessoa pode demonstrar, do que a pessoa pode expressar, e isso com a distância entre esses ideais, os ideais, a mulher é a delicadeza, ela abre mão de si pelo outro, porque a mulher é pura devoção, a mulher ela é feita para amar. Tem uma música do Vinícius de Moraes, que eu gosto muito do Vinícius, mas imagina que a música diz assim, toda mulher é feita para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Então, olha o ideal de feminilidade que é colocado. E o ideal de masculinidade, né, do não demonstrar sentimentos, de frieza, de distanciamento emocional. Essa distância, ela traz muitos sofrimentos. Existem as experiências de preconceito e discriminação, que são muito frequentes quando alguém não se aproxima, não corresponde a esses padrões que são tão restritos, tão difíceis de ser alcançados. E com a restrição nas possibilidades de expressão, isso também influencia na busca por ajuda. Nós sabemos como a própria busca por ajuda psicológica, ela é muito menor entre os homens. É como se não fosse algo masculino você reconhecer uma fragilidade, uma dificuldade emocional, você ter um acompanhamento profissional. A busca por psicoterapia é bem maior em mulheres. E a gente vê como o próprio movimento de cuidar de si e cuidar da saúde psicológica é influenciada pelos padrões de gênero. E as mulheres, muitas vezes, quando buscam ajuda clínica, também tem toda uma história marcada pela culpa, pela vergonha, que elas foram ensinadas que o mais importante é agradar, renunciar ao que sente em nome do que as outras pessoas sentem. O gênero atravessa, então, como as pessoas se comunicam e como elas enxergam possibilidades de mudança.
Pensar gênero, então, tem tudo a ver com as nossas formações subjetivas, com as nossas relações, tem tudo a ver com a psicologia. Por que então, né, chegamos ao nosso final, por que então falar sobre gênero? Porque falar sobre gênero tem a ver com promover saúde, com promover direitos, promover uma visão mais ampla sobre a subjetividade e as relações, promover comunicação e a possibilidade de promover mudanças. O gênero é um conceito que ajuda muito que a gente enxergue de uma forma mais sensível, de uma forma mais ampla, com uma compreensão mais complexa de como nós nos tornamos quem somos, nós nos expressamos como nos expressamos, nós nos relacionamos como nos relacionamos, entender nossas emoções, nossas experiências, nossos relacionamentos. Gênero é um conceito muito importante, muito necessário, muito bem-vindo na psicologia, e nós ainda falaremos muito sobre gênero aqui na nossa matéria, ok? Espero que esse vídeo introdutório possa ter ajudado a gente a entender melhor sobre o conceito de gênero e a importância do conceito de gênero. E por enquanto, ficamos por aqui.